Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que fala hoje sobre a presença das mulheres na ciência. Aqui em nosso estúdio, as pesquisadoras Mirela Moro e Natasha Ostos. Bom, a gente falou bastante sobre o dia a dia, né, as questões relativas à pesquisa, tanto na área das ciências exatas como nas ciências humanas. E uma questão que é muito colocada em relação às mulheres, né, a diferença grande em relação aos homens é a questão da maternidade, né? As mulheres muitas vezes têm que, às vezes, parar o seu trabalho, se afastar um pouco, por causa da questão da maternidade. Como é que vocês veem isso? É realmente um problema? Como resolver esse problema, já que as mulheres não vão deixar de ser mães? Como é que vocês veem essa questão? Quem quer começar? Então eu posso começar. Eu vou começar com uma frase que eu ouvi de um colega há um tempo atrás, que eu acho que define bastante. Ele falou assim, o grande problema para as mulheres é que maternidade é obrigatório e paternidade é opcional. E eu fiquei pensando assim, é interessante, né? Porque se a mulher se torna mãe, ela se torna mãe e nos primeiros anos de vida dos filhos, os filhos são muito dependentes da mãe, né? Então, enquanto está amamentando, é a mãe, entende? Não adianta, por mais presente que o pai seja, a amamentação é com a mãe, né? E a questão da paternidade opcional é justamente isso, entende? Porque o pai, ele vai ser... A sua presença vai ser necessária muito dependendo do relacionamento que o filho tem com esse pai. Mas com a mãe, geralmente, é obrigatório por toda a função biológica, por toda a função da gestação. Então, é muito interessante e são vários desafios que se abrem quando a mulher se torna mãe. E, por exemplo, assim, que na minha perspectiva, né, quando eu me tornei mãe, a questão de evolução de carreira, eu sempre penso assim, tá, mas e se eu assumir esse posto, né, que é o posto adiante, por exemplo, ou aceitar uma promoção, eu sempre penso assim, tá, mas e qual é que vai ser o impacto na minha família, com meus filhos, no meu tempo que eu tenho com meus filhos, ou na qualidade do tempo que eu tenho com meus filhos? E eu acho que isso é um pensamento comum para várias outras mulheres que também são mães. Então, o fato de não aceitar outras oportunidades e de não crescer, pode ser que tenha uma relação aí de escolha. Pode ser, tem outros obstáculos, tá? Não estou falando que não tenham outros obstáculos, existem outros. Mas tem essa questão da escolha que eu acho que também influencia. No seu caso, você não é mãe ainda, né, Mirela? Mas... pensa, vamos dizer assim, imagina-se mãe daqui a um tempo, o que isso pode eventualmente atrapalhar, entre aspas, ou influenciar na sua carreira, ou eventualmente pode até estar pensando, não sei se é o seu caso, mas de outras mulheres, de deixar de ser mãe para investir cada vez mais numa carreira. Esse tipo de pensamento acontece? Sim, ele é muito comum, Fernando, porque como nós já comentamos anteriormente, a carreira científica, ela exige uma formação longa. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Só aí nós temos praticamente 10 anos de estudo, né? Então, veja como... E é um estudo exaustivo, que demanda muito dos pesquisadores e que ele é muito, assim, incompatível com a realidade da mulher que é mãe, né? Então, a mulher, como a Mirela já falou, ela tem, na maternidade, né, além dos encargos biológicos, a gravidez, parto, amamentação, recai sobre a mulher o cuidado dos filhos, principalmente na primeira infância, que é muito desgastante também fisicamente. Isso demanda um tempo enorme da mulher. E nós não podemos deixar de citar que ainda hoje as mulheres, elas dedicam o dobro do tempo aos afazeres domésticos do que os homens. Então veja bem como que as mulheres estão sobrecarregadas. É importantíssimo que as instituições de pesquisas, elas mapeiem essas dificuldades e elas facilitem a vida das mulheres cientistas que optem, né, pela maternidade. Por exemplo, na Fiocruz nós temos um programa que se chama Inova Fiocruz, que nos seus editais já está estabelecido que as mulheres gestantes e que têm uma maternidade recente, esse tempo possa ser contabilizado em termos de avaliação curricular. Né? Então, olha que proposta interessante, de forma que essas mulheres não sejam prejudicadas, não é mesmo? Porque a ciência ela tem uma característica interessante, ela é muito rápida.
e ela muda com muita agilidade. Então é preciso que as pessoas, os cientistas, estejam sempre atualizados. E uma forma de mostrar essa atualização é publicando artigos científicos. E se a mulher, que é gestante ou mãe recentemente, por essa demanda toda de tempo, ela tem lá uma lacuna no seu currículo, 1 ano, 2 anos sem publicar, isso prejudica enormemente a ascensão na carreira dessa mulher. Entendi. Bom, eu queria mostrar para vocês, eu acho que vocês já conhecem, mas talvez o nosso espectador ainda não conheça. A gente queria mostrar um vídeo da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Pesquisas do Governo Federal, que traça um pequeno perfil de algumas mulheres ao redor do mundo que foram pioneiras em suas áreas de pesquisa e de atuação. Veja se você já tinha ouvido falar de alguma delas. Olha só. Marie Curie foi a única mulher até hoje a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel, um de Física e o outro de Química. Elizabeth Blackwell é uma médica norte-americana, foi a primeira mulher a se formar em medicina no ano de 1849. Jacqueline Cosham foi uma pilota norte-americana, a primeira mulher a quebrar a barreira do som, em 1953. Valentina Tereshkova, uma cosmonauta soviética, a primeira mulher a viajar para o espaço, em 1963. Ela ainda está viva e é deputada hoje na Rússia. Ellen Swallow Richard, americana, professora na área de engenharia sanitária, foi a primeira mulher a ingressar no famoso MIT, em 1870. Dana Ullery, a primeira engenheira da NASA, em 1961. É uma cientista americana, está viva até hoje com 81 anos. E Amelia Earhart, piloto de avião americana, a primeira mulher a atravessar voando o Oceano Atlântico em 1932. Ou seja, são mulheres referência, né? E você ainda tem um livro aí com mais outras mulheres. Eu adoro esse livro, né? Que é A Cientista, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. E o que é bacana desse livro é a linguagem, porque ele foi feito pensando em crianças. Olha, então, gente. É uma excelente maneira de incentivar meninas a virem para a ciência, né? Ele tem uma linguagem fácil e ele tem esquemas, ele tem desenhinhos que são muito interessantes, e eu acho que se a gente tiver mais meninas ingressando na ciência, a gente vai chegar naquele balanço, né, que a gente tem falado tanto no programa. Você acha que a gente está evoluindo nisso, Natasha? De mais meninas, mais jovens se interessando? Parece que na área de ciências humanas isso está acontecendo mais, né? Sim, eu acho que estamos evoluindo por causa desses dados que nós temos, que metade das pesquisadoras no Brasil são mulheres, metade das autoras de artigos científicos no Brasil são mulheres. O que acontece são algumas lacunas, por exemplo, na representatividade dessas áreas, né? Por exemplo, nas ciências humanas nós temos já maior quantidade de mulheres. Nas áreas de saúde nós temos uma paridade. A grande deficiência é nessas áreas de exatas e de tecnologia, que não, por acaso, são as áreas que têm mais financiamento de pesquisa e, portanto, mais poder de decisão, porque são áreas ligadas diretamente aos processos econômicos e produtivos. Então, justamente nas áreas que têm mais recursos, as mulheres estão em menor quantidade. Pois é, a gente está aqui numa casa política, que é a Assembleia Legislativa, que também tem uma representação menor de mulheres em relação aos homens. Isso vem aumentando com o tempo, mas ainda está distante. É possível dizer, quer dizer, essa relação tecnologia, economia, como a Natasha coloca, política, onde seria mais interessante começar? Quer dizer, onde as mulheres têm que buscar mais a inserção? A área da política pode puxar a área da tecnologia e da coisa? Ou ou é a questão da economia, onde tem mais dinheiro? Ou vamos começar pelas ciências humanas ali, onde a gente já está, vamos dizer assim, conseguindo uma inserção maior? Como é que vocês veem os próximos passos para que a gente, assim, daqui a 1, 2, 3 anos, quando a gente vai conversar aqui de novo sobre esse mesmo assunto, da presença das mulheres na ciência, a gente possa ter um avanço? Por onde começar? Eu acho que é um esforço coletivo. Eu acho que todas as áreas deveriam começar de alguma maneira. Então, eu estava falando, por exemplo, do CNPq com os seus editais específicos para a atração de mulheres, né, que já teve 2 edições, uma em 2013, uma no ano passado. Nas políticas,
né, nas decisões econômicas de onde investir, porque veja, não é uma questão de facilitar a vida da mulher, é uma questão de incentivar, é uma questão de mostrar, olha só, você pode vir para essa área, você pode vir para as ciências, você pode vir para as exatas e ser muito feliz nessa área e ter uma contribuição efetiva para o desenvolvimento do país, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento acadêmico e para o desenvolvimento do país. Então, é um apelo muito relevante e eu acho que é um esforço coletivo de todas as áreas, né, da sua maneira, explorar o seu potencial para atrair mais mulheres para cá. Natasha. Eu concordo muito com a professora Mirella, eu acho que nós temos que começar por todas as áreas, né? E ao mesmo tempo que adotamos políticas específicas e setoriais para determinados campos, nós temos também pensar em combater, de forma geral, os estereótipos de gênero. Porque não adianta nada nós ficarmos tentando contornar a situação já depois de ela pronta, né, sem também agir nas causas, né, que seriam então esses estereótipos de gênero que eles permeiam toda a nossa sociedade. Isso começa na infância. Por exemplo, os meninos geralmente eles ganham aqueles brinquedos ou fazem aquelas brincadeiras que estimulam a sua cognição espacial, mecânica, matemática. As meninas, por sua vez, isso vem mudando, mas em sua grande maioria recebem aqueles brinquedos que estimulam o cuidado com pessoas. Então são as bonecas, as pelúcias, as panelinhas, as casinhas, o que por si não é um problema, né? O importante é diversificar, né, o estímulo cognitivo das crianças, porque já foi comprovado por pesquisas que não existe diferença cognitiva entre homens e mulheres para nenhuma carreira, existem diferenças cognitivas entre indivíduos, né? Mas não entre gêneros. Então, é muito importante que as meninas recebam esses mesmos estímulos que os meninos, para que mais tarde, lá no vestibular, no Enem, elas não façam uma autosseleção se excluindo dessas carreiras que são eminentemente masculinas, né? Perfeito. Eu queria agradecer a Mirella, agradecer a Natasha, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje falou sobre mulheres na ciência. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.